Olá! Embora professora aposentada já há mais de 10 anos, continuo uma apaixonada pela educação e gosto de ler sobre esse assunto. Por isso, hoje, a minha sugestão é justamente um livro sobre educação. Trago As Ferramentas Perdidas da Aprendizagem, da autoria de Dorothy Sayers, introdução de Gustavo Bertocci, editora Quirion. Este livro foi escrito em 1947, mas nele tem algumas ideias que entendo bastante interessantes ainda nos dias de hoje. Essa introdução, ela ocupa metade do livro e, na verdade, é uma forma de trazer para os nossos dias aquilo que a autora do livro diz e que está na segunda metade. Eu gostei do que ela escreveu, mas achei muito mais interessante essa primeira parte, que é a introdução. E começo a ler aqui, mas antes, lembrando novamente que essa pessoa que faz a introdução parte das ideias da autora do livro e traz essas ideias para os dias de hoje. Por isso, em alguns momentos, eu vou ler alguma coisa que fala, por exemplo, em redes sociais, que em 1947 não era algo assim do cotidiano das pessoas. Mas vamos lá. Ele vai inicialmente trazer qual foi o diagnóstico que a Dorothy fez e diz assim: Sayers diagnostica a educação a partir dos fenômenos evidentes na sociedade. Os indivíduos incapazes, incultos, ignorantes são justamente os mais dispostos a opinar sobre todo e qualquer assunto. Não importa a sua complexidade. Os professores têm, a cada geração, menos consciência quanto aos seus verdadeiros deveres, sobrecarregados que estão com as metodologias rígidas e com exigências burocráticas. Os currículos são imensos, fragmentados, compartimentados, sem relação com a necessidade da vida social, profissional e espiritual dos estudantes. As pessoas não mais conseguem conversar, debater, discutir de modo proficiente. Mesmo no ambiente acadêmico, os diálogos costumam girar em falso, pois os interlocutores deixam escapar o que é essencial e põem-se a comentar qualquer detalhe secundário do argumento e depois detalhe do detalhe, de modo que se perde muito tempo e muito esforço à toa. Com as redes sociais, vejam o que eu havia falado no início, a voz dos ineptos é amplificada. Os nossos professores estão muitíssimo fragilizados. A cada geração desaparece do uso parte do vocabulário. E assim o discurso vai perdendo sua precisão. Uma mesma expressão é utilizada com uma pluralidade de significados. As nuances são perdidas, o discurso torna-se cada vez mais bruto, mais simples, mais infantil. E esse trecho me fez lembrar do romance 1984 e de como essa perda gradativa do vocabulário é uma forma de poder ter as pessoas sob domínio. Não somente as palavras são utilizadas de modo inadequado, como a própria sintaxe é nivelada por baixo. Perde-se a conjugação correta, os tempos verbais, a pontuação, e tudo isso limita o pensamento, que acaba por se tornar simplório e pueril, mesmo entre pessoas de nível acadêmico superior. Depois, ainda com referência às redes sociais, partindo de uma fala da Dorothy, que diz que o problema não está na falta de leitura, porque a quantidade de pessoas alfabetizadas era, já há 8 décadas, a maior da história e aumenta ano após ano.
A pessoa que escreve a introdução diz: na verdade, nunca se leu tanto, mas nunca se leu tão pouco. Com as redes sociais, os jovens passam os dias a ler. Essa leitura, porém, restringe-se a textos curtos, frases desconexas, simples palavras, quando não meros memes. Para os jovens, tudo que tenha mais de 2 ou 3 parágrafos é considerado textão. Preferem esperar sair em filme. Não imaginam que no livro possa caber um mundo. Não supõem que a prática da leitura atenta de um ensaio ou de um romance de qualidade seja exercício propício para o desenvolvimento da inteligência livre e refinada. Afinal, é com palavras que pensamos. Quem não lê bem, não pensa bem, porque não é capaz de compreender as sutilezas da linguagem. Do mesmo modo, quem não pensa bem, interpreta mal os textos e o mundo. Por meio da literatura, não somente adquirimos e desenvolvemos a nossa capacidade de leitura, interpretação e escrita, como aprendemos também a reconhecer e a nomear as experiências comuns a todos os homens. Isto é, por meio da literatura, enriquecemos a nossa vida, pois passamos a prestar atenção nas sutilezas da linguagem, dos fenômenos sociais e dos nossos próprios sentimentos. A literatura amadurece a existência. Mais adiante, ele diz que o ponto de partida da reflexão da Dorothy é a incapacidade intelectual do adulto decorrendo de uma falha essencial da escola, que, sem estabelecer uma meta para a educação, decide criar um método e um currículo. Um método e um currículo se pergunta com que finalidade? A escola não tem resposta. Isto é, a escola que conhecemos é uma ponte que conduz a lugar nenhum. Ou, pior do que isso, a um destino aleatório. Ainda partindo do pensamento da Dorothy, ele vai nos falar sobre algo muito comum nos dias de hoje, que são os influenciadores. E ele diz que os influenciadores não têm qualquer responsabilidade pela verdade ou pelo valor do que dizem. Pouco importa a lógica. É irrelevante a escolha correta das palavras, o discurso não precisa ter começo, meio e fim, as ideias podem ser amontoadas sem nenhuma ordem, sem nenhuma ligação, sem propósito. Com a inteligência deformada pela escola, os influenciadores contribuem ativamente para a deformação da inteligência dos seus seguidores. Mais adiante, ele vai falar sobre os professores do nosso tempo, sejam eles licenciados, mestres ou doutores, e vai dizer que, embora se julguem super capazes, muitas vezes confundem ideologia com conhecimento, confundem indústria cultural de massa com cultura e confundem leitura de livro-texto com educação. Ele também vai nos dizer, vai nos provocar, perguntando, afinal de contas, o que é educar. E diz: educar não é meramente instruir a partir de um currículo extenso. Educar é preparar o caminho para a reconstrução de toda a civilização em cada ser humano. A educação visa a ascensão de cada criança, de cada jovem, a partir de sua circunstância social, econômica e histórica, ao diálogo participante com toda a civilização. Isto é, educação é o processo de conduzir cada indivíduo à absorção da literatura, da arte, da história, da ciência, em suma de toda a cultura, em sua estrutura de existência. É a expansão do singular ao universal. É o trabalho de realização da humanidade
em cada homem. Depois ele diz que, também que eu achei interessante, sobre a perda da competência hermenêutica, que já foi falado um pouquinho antes, mas que é reforçado. A perda da competência hermenêutica é desastrosa. Quem não lê bem não consegue raciocinar logicamente, não percebe os pressupostos ocultos dos argumentos, não se protege intelectualmente contra chavões políticos. Isto é, o mau leitor tem os seus afetos sequestrados pela propaganda, as suas opiniões direcionadas pela mídia e as suas emoções incendiadas por palavras de ordem. A pessoa alfabetizada, porém iletrada, acredita ser livre. Ela compreende o discurso direto contido em frases e parágrafos simples. Todavia, dificilmente percebe os campos de sentido nos quais o discurso se assenta e toma por algo intuitivamente evidente o que não passa de propaganda cuidadosamente elaborado. E, em suma, quem não sabe ler bem, não sabe pensar bem, o seu pensamento acaba por ser estabelecido e orientado por outrem. Um povo iletrado é um povo condenado à servidão. Há uma servidão que não se reconhece como tal. Há uma servidão tomada como a mais completa liberdade. Há uma servidão que se apresenta como uma obrigação de consciência ética. Eu teria muito mais para ler daquilo que eu sublinhei neste livro e que são, como eu disse, reflexões ainda atuais. No fundo, o que a autora vai nos propor é que voltemos a algumas ferramentas de aprendizagem utilizadas lá na época medieval. Não é que a gente retroceda, mas havia algumas ferramentas estabelecidas como essenciais que tornavam os aprendentes aptos a compreenderem, a justificarem, a dialogarem, sem se deixar perder naquilo que não era importante. Portanto, recomendo as ferramentas perdidas da aprendizagem. Boa leitura, boa reflexão.